Bom dia, vamos falar com Deus. Fique de pé, feche os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim. este é o meu pão. Este é o meu pão. Cante para Deus. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade Feita feita em mim. Nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. 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 Teu Santo Espírito Teu Santo Espírito vivendo em mim. este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade Feita feita em mim. nada sou sem Eu ti. nada sou sem Eu perdido estou. Perdido estou sem ti. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Senhor e Rei, em nome do Teu Filho Jesus, este nome que está acima de todos os nomes, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, mas entramos em oração, e por causa dele, dos méritos dele, do sacrifício que ele fez, chegamos diante do teu trono, conscientes de que os méritos dele é que tornaram e torna possível que o ser humano chegue diante do teu trono, já que nós não temos méritos, por mais que lutemos para fazer a tua vontade e agradá-lo, ainda assim somos pecadores. Te agradecemos por estarmos aqui, porque não há motivo maior pelo qual o homem possa se gloriar do que conhecê-lo, do que saber que Tu és Deus,
Não há nada, Senhor, mais importante que possamos fazer senão buscar a Tua presença e estar na Tua presença. Não há nada, meu Deus, que seja tão especial do que buscarmos a Tua face. Muitas são as pessoas que se encontram perdidas, que estão por este mundo invocando tantos deuses, tantas coisas, e que não conseguem, espiritualmente falando, enxergar que só há um Deus, e estão por aí à mercê de tantos enganos. Se não fosse a Tua misericórdia, se não fosse a Tua compaixão, nenhum de nós saberíamos que só há um Deus. Estaríamos também perdidos na ignorância espiritual. Queremos agradecê-lo por estarmos aqui, porque quantas pessoas partiram desta vida sem saber que Tu és Deus e foram para a condenação eterna, porque não creram em Jesus como Senhor. Quantas pessoas um dia tiveram a chance de estar na Tua presença e desprezaram a Tua presença e se foram desviadas da Tua presença. Quantas estão por aí desviadas, sem que tenham forças para chegar à Tua presença. Queremos, Senhor, agradecê-lo, porque somente os que fazem a Tua vontade é que permanecerão. Queremos, Senhor, agradecê-lo por saber que podemos colocar em Ti a nossa confiança. Vivemos em um mundo de aflições, lutas, trevas, um mundo de adversidades, mas nós temos a garantia de que o Senhor não desampara, não abandona, não rejeita aqueles que se voltam para Ti, aqueles que estão dia a dia lutando para estar na Tua presença. Tu disseste: eu não vos deixarei, nem vos abandonarei. Tu prometeste para o Teu povo. O Senhor Jesus disse: eu voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro Consolador. Tu enviaste o Teu Espírito para guiar os que de fato creem em Ti. Tu enviaste o Teu Espírito para que Ele ensine, faça lembrar do que o Senhor disse, console aqueles que creem em Ti. E oramos para que o Espírito Santo venha trabalhar em nosso meio, na vida dos que vieram Te buscar, na vida dos que têm a fé em Ti. Renova, Senhor, as forças daqueles que vieram Te buscar de coração.
orienta-os, fortaleça-os, direcione-os segundo a tua vontade, e que possamos glorificá-lo neste dia. Faz resplandecer mais uma vez a tua luz sobre nós, sobre este lugar. Dirige, abençoe esta reunião para que o teu povo tenha vida, encontre vida, seja abençoado. Em nome de Jesus. Este é o santo lugar. Estamos no santo lugar. Estamos no santo lugar. Porque sentimos Porque sentimos que o Senhor fecha os olhos que e o canta. Senhor Está aqui. está aqui. Levantemos as mãos, Cante, pois elas são santas mãos. pois elas são santas mãos. Porque sentimos Que o Senhor que o Senhor está aqui. Nós nos levantamos Nós nos levantamos no santo lugar. no santo Porque nós sabemos que que anjos ao redor. Cante, vamos adorar. Vamos adorar, Vamos louvar Jesus agora. Jesus agora. Vamos adorar. Vamos adorar, Vamos louvar. Ele é o grande rei. Ele é o grande Nós nos levantamos Nós nos levantamos no santo lugar. Porque nós sabemos que anjos ao redor. Vamos adorar. Vamos adorar, vamos louvar. Jesus Vamos adorar. Vamos adorar, Vamos vamos louvar. louvar. Ele é o grande rei. Ele é o grande rei. Olha, assim, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, por termos a honra, o privilégio de saber que o Senhor é Deus. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, nossa mente, nos abençoe, nos dê condições de buscá-lo de coração, encontrá-lo, ouvir a tua voz, expressar a nossa fé, nosso louvor, a nossa gratidão. Que o Espírito Santo nos abençoe. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar um pouquinho. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus. Antes de eu dar uma orientação espiritual, a gente vai exibir aqui uma entrevista rápida com o bispo Samson do Quênia. Ele também faz parte da rede, está muito feliz com o trabalho da rede, e a gente exibe porque nem todo mundo na igreja tem rede social para assistir, e a gente está exibindo fazendo entrevista com alguns, né, para que eles falem da experiência deles com Deus, na obra de Deus,
fala um pouco do lugar do país, de como é a obra no lugar, enfim, para ajudar a divulgar o trabalho deles e também o trabalho da rede. 9 minutos aqui, depois a gente vai orientá-los, tá bom? Por favor, pode desligar aí, tá no ponto aí, tá fácil aí. How are you doing, Bishop Sanson? I am doing very well. Amen. The ministry is doing well. And the nation at large is also doing well. We are okay. Amen. How and when did you know the gospel? The gospel. Yes, I got saved in the year 1999. And that's when I received Jesus Christ as my Savior. Until then, I got filled with the Holy Spirit, and the Lord appointed me to do His job as the pastor. Okay. I've been ministering the Word of God throughout our nation, Africa, and also in some parts of India. I've been there, or sometimes in the year 2002. In Kenya, we are ministering and planting churches, and also I've visited some places like Rwanda, Burundi, Uganda, with the gospel of Jesus Christ. And I'm seeing God is doing great things in my life. And I'm very much grateful to meet great men and women of God like you. I am very much thankful to God for connecting me with a powerful man like you. Thank you. Amen. How's God's work in Kenya? The work of God in Kenya is progressing well. People are receiving Jesus Christ. People are getting born again day and night through crusades and seminars. Most of the Kenyan people, they love the Word of God, and they received the Word when the gospel is preached to them by the evangelist, visiting evangelist, and also the local people who have already received the gospel of Jesus Christ. They preach, and people normally received in a great way. Yes. Amen. Bishop, what happened to church? What happened to church during this pandemic? Were they closed or remained open? How it worked? Yeah, sometimes back the government closed the churches because of the pandemic, but at this time the churches are opened and people are going to churches. Meetings are going all over the country, and seminars also are being conducted in every part of the nation of Kenya. So we thank God. We are very much grateful to our president for allowing the gospel and the churches to operate. Though there are some health restrictions that we normally put to our people, like putting mask. You must have a mask in the church,
And also we have to sanitize our hands every time to avoid the coronavirus that can come from other person to the other person. How does your church work in the evangelization of the city? We normally do door-to-door fellowship. We used to fellowship with brethren. We have cell churches, like if we have 5 people, we share with them the word of God. And during, if we get enough time, we conduct seminars or conferences and invite pastors, evangelists from other churches to come and teach our people. So normally we do door-to-door fellowship, revivals, and also visiting people from their places of work to share the word of God. And some of the preachers, they normally preach in open air, and even on some streets in the center, in the town, they do preaching. So many people are getting interested in knowing God through that. So after that, they seek advice from pastors. That's where they get the word of salvation, and they got baptized and filled with the Holy Spirit. Amen. Amen. What is the biggest obstacle to God's work in Kenya? Yes, some areas there are still beliefs in cults and many sects, churches, which are not believe in Jesus Christ. And some people are, there are some areas which they still believe in some nonsense. They don't believe in Jesus Christ. So in Kenya, we don't have much problems, much troubles. It is free from every corner, even far places, rural areas, whereby some people were not to get the word of God. Nowadays, there are some evangelists who are going deeper into rural areas to preach the gospel to those people. So there is no obstacle to the word of God. What's the importance of this project, of this ministry here, our network, spiritual network with you? What's the importance for you as a member of this network, please? This network, it helps me to reach more people because I gain more experience from you. Because when you interact with other people, you understand how they do it and how they pass through some difficulties, and you share their ideas to move on. Because there are experienced people who start from down and now they are up. So if you share with them your ideas and they share with you their ideas, they can help you know what to do to move to the next level. So that's why I get connected with you and receive some experience through internet to make me understand the way how I can go to next level. Amen. Great, amen. Amen. Thank you so much, Bishop Samson. God bless your life, family, ministry, nation, Kenya. Amen.
Amen. Thank you so much. I'm very much grateful, Bishop Nilton, for taking your time to speak to me, for taking your time to share with me the wisdom and the ideas that you have through internet. I will be sharing with you every Friday when God allows and when we have time. Continue praying for our people. Continue covering us in your prayers daily, because we have many challenges, but through prayer we can win, like Thank you. diseases, corona, and such things. Thank you. Thank you, Bishop. Amen. Deus os abençoe. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 7, por favor. João, capítulo 7. Quando terminar a reunião, tem um grupo, né, de pessoas aí que oram pela rede. A gente vai dar uma orientação, no máximo 10 minutos a gente termina. Você que faz parte aí desse grupo da rede do Combatendo o Bom Combate. João capítulo 7. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração Quero entregar, seguir os passos seguir os passos teus. Não quero ter, cante. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa assim. Me deixa ser pra sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quero entregar, seguir os passos. seguir os passos teus. Amém. Olhe para mim, por favor. É sempre importante lembrar que você precisa, se quer que a palavra de Deus produza frutos dentro de você, na sua vida, você precisa prestar atenção e abrir o coração. Dormindo ou distraído, ninguém vai absorver nada. Existem algumas festas que foram determinadas por Deus, né, para serem comemoradas. O povo de Israel comemora, eles fazem algumas festas e elas foram determinadas por Deus. E uma delas é a festa dos tabernáculos. Às vezes se diz festa das cabanas, das tendas, mas é a mesma coisa. A festa dos tabernáculos é uma das mais importantes comemoradas pelos judeus e que foi determinada por Deus. Uma festa que acontece pelo calendário deles, mais ou menos setembro, final de setembro, outubro, dura uma semana, 7 dias. E qual o objetivo daquela festa? O objetivo principal era como se de uma ação de graças pelas chuvas enviadas por Deus, que tornaram possível a colheita. Então, até hoje, lá em Israel, os judeus fazem essa festa de tabernáculos, e naqueles dias de Jesus havia a seita, né, dos saduceus. A gente pode chamar de uma seita, um grupo de judeus que era chamado saduceus. Havia um outro grupo chamado de fariseus,
um grupo também de judeus. Esses dois grupos, saduceus e fariseus, eles ficavam discutindo, principalmente nos dias da festa de tabernáculos, eles ficavam discutindo a respeito de um ritual do derramamento das águas, porque os fariseus acreditavam que depois desse ritual do derramamento das águas, e as pessoas apresentavam suas ofertas, Deus enviaria chuvas e bênçãos para todos os aspectos da vida. Essa era a visão dos fariseus. Mas os saduceus, eles não concordavam com isso. E ficava aquele debate tremendo entre eles, se está certo, se não está certo, um concorda, o outro não concorda. E essa discussão, ela espalhava no meio do povo. Então, no meio de tudo isso, essa discussão de o ritual do derramamento das águas, se estava de acordo, se não estava de acordo, no meio de tudo isso, no meio dessa discussão, e Jesus sempre costumava fazer isso, Jesus aproveitava o momento, ele aproveitava a circunstância para ensinar, trazer ensinamentos. No meio disso, Jesus, no dia principal da festa, que era o último dia, vamos ler aqui versículo 37, para você compreender o que Deus quer orientar você. No último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Jesus quis ser ouvido pelo máximo de pessoas, pelo número máximo de pessoas, né? Porque aquele era o momento ideal para isso. Havia festa, ações de graça, pelas chuvas que tornavam possível a colheita, e Jesus então, em alta voz, ele exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito Santo, se referindo ao Espírito Santo, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, olhe para mim, por favor. Você imagine o lugar, muitas pessoas, o último dia, olhe para mim, o último dia da festa, o dia principal, e no meio daquela festa havia essa discussão muito forte entre os saduceus e os fariseus, o ritual das águas, está de acordo, não está? No meio dessa discussão de água, Jesus chega e faz uma exclamação dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esta sede que Jesus se referia não é a sede física. O nosso corpo, o nosso organismo, ele depende de água. Se nós ficarmos, nós podemos, o ser humano está provado, o ser humano pode ficar muitos dias sem comer alguma coisa, e ele pode suportar, mas ele não vai suportar ficar muitos dias sem beber água. O nosso corpo físico, ele depende da água. Nós precisamos da água. Essa água, ela vai suprir e resolver situações físicas do nosso organismo. Mas Jesus não estava falando de uma sede física. Jesus estava falando de uma sede no sentido espiritual. Mas enquanto os religiosos estão discutindo se o ritual
do derramamento de água, está de acordo, não está, esse tipo de discussão religiosa. Jesus vem para falar com as pessoas, Jesus vem falar com as pessoas, Jesus vem se direcionar à necessidade das pessoas. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele aproveitou o contexto da festa, da discussão religiosa que havia, e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa sede se refere à sede do Espírito. Nós temos corpo, nós temos alma, nós temos espírito. Quando Deus nos criou, criou o ser humano, Ele criou o ser humano com o objetivo de que este andasse na sua presença, o servisse, o buscasse, o adorasse, andasse na sua presença. O nosso corpo, ele tem o modo pelo qual existe o modo pelo qual nós alimentamos o nosso corpo físico. Existe o modo pelo qual nós alimentamos a nossa alma. E existe o modo pelo qual nós alimentamos o nosso espírito. Nós suprimos a necessidade do nosso espírito. O nosso espírito, ele depende, ele precisa da presença de Deus, ele precisa da palavra de Deus. Uma coisa é a palavra, que ela abençoa e alimenta o nosso espírito. Outra coisa é a presença de Deus, que também é necessária no nosso espírito. Como é que as pessoas que, por exemplo, não vivem, não têm uma vida de comunhão com Deus, como é que elas vivem? Elas podem fazer tudo o que é possível para que fisicamente o corpo esteja bem alimentado, como muita gente faz. Elas se empenham para alimentar muito bem o corpo físico, mas espiritualmente falando, o espírito de muitas e muitas pessoas, ele vive de certa forma sedento e faminto. Há uma sede, como também uma fome, né? Há uma sede da presença de Deus, porque o nosso espírito, Deus nos criou e nos criou para que o nosso espírito estivesse em comunhão com Ele, com a presença dEle. Então a pessoa não crê, não tem a fé em Jesus, não anda em comunhão com Deus, não tem a sua vida voltada para Deus. Essa pessoa, espiritualmente falando, ela traz consigo uma necessidade da presença de Deus e a necessidade da palavra de Deus. Por isso é que esse é o motivo principal pelo qual o ser humano, vazio, sem a presença de Deus, ele vai tentar resolver esse problema espiritual que existe dentro dele. Ele vai tentar. Essa é uma dos motivos, inclusive, pelo qual as pessoas se entregam a tanta coisa. Por quê? Porque a pessoa pode não entender, ela pode não compreender o que está acontecendo dentro dela, mas há uma sede e fome no espírito. Não há a presença de Deus no espírito dessa pessoa, ela não tem suprido a necessidade do seu espírito em relação à presença de Deus. Então, quando Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, ele está falando sobre isso. Vocês se sentem, quem se sente sedento, com sede, venha a mim e beba. E aí em seguida ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, uma fé pura em Jesus, como diz a Escritura, é crer em Jesus, como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, ao invés de você continuar sedento, você crendo em mim, como diz a Escritura, de dentro de você vai fluir rios de água viva. E isto ele dizia com respeito ao Espírito Santo, porque até aquele momento ninguém havia recebido, porque ele não havia sido glorificado. O Espírito Santo
ele só foi enviado a partir do momento que Jesus foi glorificado. Jesus precisou ser preso, sofrer, ser crucificado, morrer, passou alguns dias, Jesus foi assunto aos céus. Passado vários dias, Jesus foi glorificado. Agora ele foi glorificado, a partir daí o Espírito Santo foi enviado. Então, essa sede que ele se referia é a sede do Espírito, ela não tem nada a ver com essa sede física. E a gente mata ou sacia a sede física bebendo principalmente água. Você pode beber outra coisa, um líquido, um refrigerante, um suco, vai te amenizar, mas isso resolve fisicamente. Espiritualmente, quem é que pode resolver essa sede? É só a presença de Deus, é só o Espírito Santo agindo, fazendo parte da vida da pessoa. Então, o que Jesus fez primeiro? Um convite. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, enquanto os religiosos discutiam ritual de água, se funciona, se não funciona, se está certo, se não está, Jesus está falando de saciar espiritualmente a sede das pessoas. Ele fez um convite às pessoas, porque só Ele tem o poder para saciar essa sede, através do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Então, evidentemente, que todas as pessoas, elas podem não admitir, elas podem não entender, elas podem não aceitar, elas podem não crer, mas todas as pessoas, evidentemente, elas trazem dentro de si uma sede. O espírito da pessoa está sedento, porque ele foi criado para estar em comunhão com Deus, para andar na presença de Deus, para estar relacionado com Deus. Não tem essa vida, esse relacionamento, essa fé, a pessoa tem dentro de si uma sede que ela não consegue resolver. Tem gente que vai para o alcoolismo, tem gente que vai para as drogas, tem gente que vai para um monte de coisa para tentar resolver essa coisa por dentro e não resolve. E não resolve, por quê? Porque só a presença de Deus. Muito bem, então Jesus fala primeiro ele faz um convite às pessoas, para que elas possam vir até Ele, porque vindo a Ele, crendo nele, como diz a Escritura, o Espírito Santo teria, evidentemente, elas teriam acesso à presença do Espírito Santo, a presença de Deus. O Espírito Santo nelas iria suprir essa necessidade. Isso é um ponto, isso é um convite geral para quem está fora da presença de Deus. Mas é importante lembrar também, e aí a gente traz para o meio cristão, é importante lembrar também que muitas das vezes, mesmo crendo em Jesus como Senhor, e existem pessoas assim, elas passaram a crer em Jesus como Senhor, hoje elas são evangélicas, mas muitas das vezes elas nem crescem espiritualmente, e muitas das vezes o Espírito Santo também não trabalha em suas vidas como deveria. Por quê? Porque aí entra a questão de que um tem sede pelas coisas de Deus e o outro não tem. Um tem sede e o outro não tem. Você já viu a gente dar o exemplo de que eu tenho aqui um copo com água. Então, qualquer um de nós, a água é insípida, ela não tem sabor. A água não tem sabor. Mas se eu estiver com sede, e você também, se nós estivermos com muita sede, nós vamos beber essa água com uma satisfação muito maior.
Ela não tem sabor, mas vai dar a impressão que tem, porque a nossa sede faz essa diferença. Eu estou com sede, então eu bebo com maior prazer, maior satisfação, maior empenho. Essa água parece que ela ficou mais saborosa. Ela não tem sabor. O que fez a diferença é que eu estou com sede. Se eu não estiver com sede e você não estiver com sede, nós podemos beber da mesma água. Mas eu não estou com sede. Eu vou beber por obrigação. Eu vou beber água porque eu tenho que beber, né? Eu esqueço de beber, mas eu preciso beber. Então você vai beber água, mas você não está com sede. Essa água, ela parece que não tem nada de especial nela. Não há uma satisfação em beber essa água. Você vai beber por obrigação. Jesus, entenda bem, Jesus fez um convite geral para todos os que estavam fora da sua presença, não criam nele. Ele convida, ele fala da sede, ele fala de crer nele, como diz a Escritura, ele fala do que o Espírito Santo produz dentro dos que creem nele, como diz a Escritura. Isso é um convite geral, tá bom? Mas dentro da igreja, no meio cristão, existem pessoas que muitas das vezes não têm experiências com o Espírito Santo, existem pessoas que não são supridas espiritualmente pela presença de Deus como deveria, enquanto que outras são. Por que outras são? Porque aí, a partir do momento que a gente chega na presença de Deus, aí tem uma coisa que faz uma diferença muito grande. É quando você se empenha, quando você demonstra uma sede pelas coisas de Deus. Há uma diferença muito grande. Se a gente pega dois membros, um agora veio, os dois vieram, os dois estão crendo em Jesus. Agora eles fizeram de Jesus Senhor. Mas um, ele tem uma sede de buscar a Deus. Ele tem uma sede de crescer espiritualmente. Ele tem uma sede de ter experiências com Deus. Ele tem uma sede de conhecer a Deus. Esse vai lutar. Esse vai dar valor. Esse vai encontrar uma satisfação nessa busca, nesse esforço, nesse empenho. E, consequentemente, o Espírito Santo vai trabalhar de uma maneira muito maior, muito mais forte na vida daquela pessoa. O outro é da igreja também, vem na igreja também, mas não há nele uma sede em crescer com Deus, pelas coisas de Deus. Não há uma sede de ter a presença de Deus, de ter uma experiência de crescer com Deus, de conhecer a Deus. Vem à igreja, vem à igreja. Assim como um católico vai lá na sua religião católica, cumprir sua obrigação religiosa, tem pessoas que elas vêm mais por uma obrigação. Ah não, eu sou evangélico, e eu vou lá, hoje é domingo, eu tenho que ir. A pessoa não apresenta uma sede de querer crescer, de querer conhecer a Deus, de querer desenvolver com Deus, de querer andar com Deus. Não existe essa sede dentro dela. Aí a situação é outra. Mesmo que Jesus fez o convite que fez, afirmou o que afirmou, tem gente que, mesmo conhecendo a palavra de Deus e sabendo que Jesus é o único caminho que conduz a Deus, existem pessoas também que às vezes estão dentro da igreja, mas elas estão vazias da presença de Deus. Elas são vazias, elas são absolutamente vazias da presença de Deus. A presença de Deus dentro delas é nada. Por quê? Mas por que isso? Jesus não disse, quem tem sede vem e tal, mas por quê? Porque que alguns eles crescem espiritualmente,
Por que alguns nascem de novo e eles têm a primeira grande experiência com o Espírito Santo? Eles nasceram do Espírito Santo. Daqui a pouco eles estão batizados no Espírito Santo. E Jesus aqui está falando da presença dele. O que o Espírito Santo produz? O que o poder do Espírito Santo produz dentro da pessoa? Por que uns vêm e nascem de Deus? E daqui a pouco a pessoa é batizada no Espírito Santo e o poder do Espírito Santo vai aumentando dentro dela. Por quê? Está na mesma igreja, recebe a mesma oração, a mesma orientação, o mesmo ensinamento, tem a mesma oportunidade. Por quê? Porque aí não é automático também. Não é só dizer, estou aqui na igreja, agora o Espírito Santo vai vir sobre mim e vai fazer tudo. Não, isso não existe. Se fosse assim, meu amigo, todo mundo, não ia ter um membro sem ter nascido do Espírito Santo. Não ia ter um membro para dizer assim, não, até hoje eu não fui batizado no Espírito Santo. Não ia ter um membro fraco, não ia ter um membro capingando na fé. Por quê? Porque não é automático. Porque não é automático. Porque o Espírito Santo tem o poder dele, evidentemente. Mas o Espírito Santo também, ele depende de que a gente apresente um desejo, uma sede. Eu quero nascer de Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero conhecer Deus, eu quero andar com Deus, eu quero crescer, eu quero ser um cristão verdadeiro. Essa coisa não vem porque entrou ali, porque pisou os pés ali, porque passou pela porta da entrada da igreja. Não, tem que existir por parte da pessoa um empenho. Jesus disse, vim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas é automático? Não é. Você está vendo esse poder do Espírito Santo fluindo de todos os evangélicos estão cheios da presença de Deus, o Espírito Santo está trabalhando poderosamente na vida deles? Claro que não. Por que então? Jesus enganou, iludiu, prometeu, falou demais? Não existe. É porque a partir do momento que a gente passa a crer em Jesus, conhecê-lo, ter a oportunidade de ouvir a sua palavra, nós também vamos precisar mostrar a ele: olha, eu quero, eu desejo, eu tenho uma sede por isso, eu tenho uma sede pela presença de Deus, eu tenho uma sede de crescer espiritualmente, eu tenho sede de nascer do Espírito Santo, eu tenho sede de fazer a vontade de Deus. Eu tenho. Não é automático não. Todos os pastores têm o mesmo empenho para servir a Deus? Não. Nós somos pastores, mas todos são iguais? Não. Todos os servos de Deus levam a obra de Deus no mesmo empenho, na mesma dedicação? Não, porque isso é o coração de cada um. Você vê vários obreiros na igreja, em muitas igrejas. Todos os obreiros têm o mesmo prazer? Todos os obreiros têm a mesma dedicação? Todos os obreiros têm a mesma satisfação? Todos os obreiros se empenham ao máximo pela obra de Deus? Não. Todo mundo é igual? Uma fábrica de robô e sai todo mundo igualzinho lá da máquina? Não é fábrica. Porque aí entra o coração. Tem obreiro que ele se empenha mais, ele tem mais prazer, ele quer servir mais, ele quer ajudar mais, ele quer abençoar mais, ele quer servir mais. Tem obreiro que não é assim. Ou eu estou enganado? Hein? Não é todo mundo igual. Mas o Espírito Santo não é um só? É um só. Por que trabalha mais lá e trabalha menos ali? Por que opera mais lá e menos ali? Por que o Espírito Santo concede mais lá e menos ali? Por quê? Porque aí tem uma parte que é nossa. É nossa. É só você lembrar da água. Ela não tem sabor, é insípida. Ela não tem sabor.
Não tem sabor, é doce, é salgado, ela não tem sabor, tudo bem. Mas se eu for beber essa água com sede, parece que ela tem sabor. Não tem, mas parece. A satisfação em beber aquela água com sede é uma. Eu vou beber a água, mas eu não estou com sede. Eu vou beber na marra porque eu preciso beber, o meu corpo precisa. Eu tenho que beber. Você bebe na marra. Não é a mesma coisa. E isso a gente não pode esquecer. A gente também tem que ter a sabedoria. Não é pensar assim, Jesus disse, olha, quem tem sede vem a mim, beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior e tal. Aí as pessoas vêm, agora eu creio em Jesus. Larguei o catolicismo, o espiritismo, larguei as religiões, não, agora eu sou evangélico. Então, porque agora é evangélico, aí automaticamente todo mundo vai poder, ou todo mundo tem condições de dizer, olha, de dentro do meu interior está fluindo rios de água viva, olha, o Espírito Santo está trabalhando poderosamente em mim, através de mim, essa vida espiritual que o Espírito Santo traz, ela está fluindo de dentro de mim, e onde a pessoa vai, todo mundo vai, as pessoas entendem, essa pessoa é de Deus. Essa pessoa tem algo especial, essa pessoa é de Deus. É assim que funciona? Não, não é nada disso. Dentro da igreja tem gente carnal, dentro da igreja tem gente mundana, dentro da igreja tem gente que não tem o mínimo interesse, no máximo é ir num domingo, olhe lá, no máximo. Dentro da igreja tem gente que às vezes tem um péssimo testemunho, as pessoas olham para eles, pensam que eles nunca pisaram numa igreja. Dentro da igreja tem pessoas de Deus, dentro da igreja tem pessoas que dão um testemunho de cristão, dentro da igreja tem pessoas que levam as coisas de Deus com satisfação, com seriedade, com todo prazer. Por que essa diferença? Jesus não disse, vinde, quem crê em mim, vem, beba. Ué, e aí, o que houve? Prometeu demais? Falou uma coisa que não podia cumprir? Não é isso. É que a partir do momento que a gente chega até Ele, pela nossa fé, aí vai depender também do nosso coração, do nosso desejo, do nosso empenho, da gente dizer, mostrar para o Espírito Santo, eu tenho uma sede. Você não vê? Tem pessoas que quando conheceram Jesus, elas conheceram Jesus, maior prazer de ir na igreja, maior satisfação com as coisas de Deus tal. Às vezes passou o tempo, hoje é uma amarração terrível. Hoje é uma amarração, hoje o domingo é um peso, amanhã é domingo, hein? Amanhã é domingo, vai ter que ir, hein? Imagina que não está nem frio hoje, né? Caiu a temperatura, imagina esse pessoal com o inverno, com a temperatura, eles olham assim, eles vão falar assim, meu Deus do céu, hoje é domingo, parece que domingo é uma desgraça para eles. Eu tenho que ir lá. O marido fala com a mulher, a gente tem que ir, então a mulher fala com o marido, às vezes o marido, poxa, hoje é domingo, ou eu quero ir, hoje, graças a Deus é domingo. A visão dele é uma. A mulher de repente fala, hoje é domingo, tem que ir, meu marido está falando, meu marido está animado para ir para a igreja, mas você tem que ir com ele. Às vezes é o contrário. Às vezes a esposa está, poxa, graças a Deus, hoje é domingo, vou buscar a presença de Deus, vou ao culto, vou adorar o meu Deus. E o marido, hoje é domingo, né? Que coisa, tem que ir. É assim que acontece com muitos. Eles não estão ouvindo sobre Jesus, está fluindo rios de água viva de dentro de todos? Não. Todos eles, onde chegam, têm essa vida espiritual para transmitir? Não tem. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, o Espírito Santo não vai invadir a nossa vida de ninguém, não invade a vida de ninguém. O Espírito Santo, ele não invade a vida de ninguém. É a pessoa que tem que abrir o coração e mostrar, eu quero, eu desejo,
eu tenho sede, eu quero crescer, eu quero conhecer a Deus, eu quero ter experiências com Deus, eu quero me envolver com Deus, é a pessoa que tem que fazer. Então, deixe-me repetir aqui, por favor. Versículo 37. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está falando de sede no sentido espiritual do nosso espírito em relação à presença de Deus. Está compreendendo, sim ou não? Em relação à presença de Deus. Não tem nada a ver com sede física. Depois ele disse, aí ele fala da fé. Quem crê, está falando de fé. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, não é uma fé como a pessoa acha, ou como alguém acha, ou como alguém pensa. Eu tenho que crer nesse Jesus, como a Escritura diz a respeito dele. Esse Jesus liberta, esse Jesus cura, esse Jesus salva, esse Jesus perdoa, esse Jesus... Eu tenho que crer nesse Jesus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Eu tenho que crer nele como diz a Escritura. Então ele diz, quem crê? Quem? Porque é uma espécie de suposição, porque nem todo mundo crê nele como diz a Escritura. Tu vai falar com algumas pessoas, cristãos, às vezes até pastor, não, vamos orar para Jesus curar. Não, meu irmão, Jesus não cura mais não. Isso foi naquela época só. Hoje ele cura mais. Não, vamos orar para Jesus libertar. Não, esse negócio de Jesus libertar não liberta mais. Tem gente que não crê em Jesus como diz a Escritura. Mas ele disse, falando da fé, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, para que o Espírito Santo, porque a partir daí, tudo se refere ao Espírito Santo. Para que o Espírito Santo produza essa vida espiritual dentro de uma pessoa, ela tem que crer, como diz a Escritura. Não crer não adianta. Tem gente que não crê. Se você perguntar para alguns assim, você crê que o Espírito Santo tem o poder para gerar uma nova criatura dentro da pessoa, regenerar a pessoa? Tem gente que diz, eu creio que isso pode acontecer com os outros, comigo não. Não tem fé, não crê. Você crê que Jesus pode batizar uma pessoa com o seu Espírito e torná-la testemunha dele, uma verdadeira testemunha dele? Não, eu creio que isso aí só foi no dia dos apóstolos. Não creio no batismo no Espírito Santo. Você crê que Jesus pode batizar alguém no Espírito Santo? Eu creio que os outros podem, mas eu não posso. Não tenho a fé. Como é que eu vou receber essa vida? Como é que o Espírito Santo vai produzir dentro de mim essa vida se eu não creio em Jesus, como diz a Escritura? Não dá, não vai, não acontece. E a pessoa precisa examinar, inclusive, a sua fé quanto a isso. Precisa examinar a sua fé com relação a isso. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como fulano acha, pensa, não, é como diz a Escritura. Em outras palavras, o Espírito Santo vai poder gerar, produzir nessas pessoas uma vida espiritual, que ela será como um rio, vai fluir de dentro dela. Tem que ter a fé nele, como diz a Escritura, para que o Espírito Santo possa realizar isso. E aí em seguida diz, ele estava, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Enquanto tem um monte de gente com sede espiritual, sedentas espiritualmente,
Jesus está dizendo: olha, se vocês creem em mim, o Espírito Santo pode fazer de dentro de vocês fluir rios de água viva. Não tem mais negócio de sede, pelo contrário, rios de água viva. Depois, versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito. Está aí, Espírito com letra maiúscula, quer dizer Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não ainda havia sido dado, pois Jesus não havia sido glorificado. Então, é assim, para quem está lá fora, para quem está lá fora, para quem está fora da presença dele, se você vier a mim, você vai encontrar vida. Se alguém tem sede, vem a mim, e eu lhe darei vida. Do seu interior fluirão rios de água viva. Muito bem, mas a gente tem que entender, ser consciente de que não é automáticozinho também, tá? O Espírito Santo está pronto para operar, agir, fazer tudo aquilo que cabe a ele fazer. Mas não adianta, se eu posso vir na igreja, estou aqui na igreja agora, agora eu comecei a vir na igreja, mas e aí? Não, eu só quero que Deus resolva meu problema financeiro, eu só quero que Deus resolva meu problema familiar, só quero que Deus resolva meu problema na vida profissional. Eu estou aqui, mas o meu objetivo principal, é que Jesus me faça crescer financeiramente, profissionalmente. Só quero que Jesus resolva meu problema no casamento. Quer dizer, essa pessoa está crendo em Jesus, como diz a Escritura? Hein? Não. Crer nele, como diz a Escritura, que havia uma entrega. Tem que crer nele como o Senhor que realiza todas as coisas. Tem que crer nele como Filho de Deus, tem que crer nele como o único que salva, tem que crer nele como diz a Escritura. Aquela pessoa está ali, mas o objetivo dela é só receber algumas bênçãos. O Espírito Santo não vai operar na vida dessas pessoas, como Jesus disse, para produzir essa vida. Só pode ser até curada, porque recebeu oração. Pode até receber algumas bênçãos, mas para receber essa vida que o Espírito Santo produz dentro dela, ela tem que ter uma fé nele, como diz a Escritura. E eu não tenho dúvida sobre isso. Você pode achar que é automático, mas não é automático. Se fosse automático, todo mundo está crendo em Jesus agora. Agora eu sou evangélico. Estava todo mundo cheio do Espírito Santo. Estava todo mundo podendo dizer: graças a Deus, de dentro de mim está fluindo rios de água viva. Há um poder espiritual fluindo de dentro de mim, porque eu passei a crer em Jesus. Mas não é automático. Não é automático. Então, tem pessoas que, com, sei lá, elas conhecem Jesus com 6 meses, sei lá, 6 meses, elas estão convertidas. Às vezes com 6 meses elas já nasceram de Deus, com 6 meses elas já foram batizadas no Espírito Santo. Tem gente que com 60 anos de igreja não aconteceu nada, espiritualmente não aconteceu nada. Está quanto tempo na igreja? 60 anos, porque tem igreja que tem 60 anos, a nossa não tem, mas tem 60. Estou na igreja aqui desde o primeiro dia que abriu, não aqui. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você está ouvindo o Evangelho? 60 anos. É mesmo? 60 anos. Graças a Deus, 60 anos. Tudo bem, mas e aí? Você é nascido do Espírito Santo? Ainda não. Ainda não? Você não nasceu do Espírito Santo? Você não foi regenerado ainda? Não. Mas 60 anos? Eu não sei se Deus está me preparando. Deus não está preparando nada. É porque seu coração é pior do que uma pedra, pior do que uma pedra que tem lá no Monte Sinai.
É pedra vermelha, para quebrar aquilo lá, não tem trator que quebra aquilo. É isso aí. É porque não tem sede. Quanto tempo você está na igreja? Não, estou 60 anos. Pô, 60 anos? 60 anos. 60 anos, 60 anos. Mas você ainda não nasceu de Deus? Não, mas na igreja não ora para isso? Ora. Pastor não prega sobre isso? Prega. Por que isso não aconteceu? Por que não aconteceu? Eu acho que é porque a minha vizinha é da macumba. Pô, sua vizinha é da macumba. O que a sua vizinha tem a ver com isso? Não, porque tem alguém na minha família que tem inveja de mim. Pô, isso não tem nada a ver, não. O problema é aqui. É que não há um coração que demonstra uma fé em Jesus, como diz a Escritura, e muitas das vezes um coração absolutamente frio, um coração que não tem interesse, não é automático, pessoal. Se fosse automático seria uma beleza. Se fosse só pisar os pés na igreja, ia ter um monte de gente já transformado. Aqui na porta da igreja passa um monte de viciados aí em drogas, um monte de gente viciada no alcoolismo. Eu não sei para onde eles vão, mas passa aqui direto. Não sei se é para cá, para um lugar que tem aqui, mas passa direto. Se fosse automático, só pisar os pés ali, a gente chamava todos eles. Passou aqui, eu falei assim: entra aqui. O cara entra meio bêbado, meio drogado, entrou, só pisou o pé ali, conversava com ele 5 minutos. Quando ele saísse dali já era outro. É só pisar os pés dentro da igreja? Hein? Não é automático, não é assim. Não é assim. Tem que existir um coração que queira. Tem que existir um coração que deseje. Eu quero. Jesus disse: se eu crer nele, como diz a Escritura, o Espírito Santo vai fazer tudo isso em mim. Ele vai produzir dentro de mim uma vida. Ele vai trazer um poder espiritual para dentro de mim, que isso será como um rio de águas que vai fluir. Então aquela que vivia com sede, agora tem um rio que vai fluindo de dentro delas. Essa é a vontade dele, essa é a promessa dele. Mas tem que existir um coração aberto que queira, que tenha desejo. Se não tem, não adianta. Se não tem, não adianta. As coisas se tornam difíceis. Vai passar 60 anos. Estou 60 anos na igreja. Até hoje eu não nasci de Deus. Aí vem alguém, e é a realidade. É a realidade. Vem alguém com um coração que crê, como diz a Escritura. Vem alguém com um desejo profundo pelas coisas de Deus, pela presença de Deus, pelo desenvolvimento da vida com Deus. Aí em pouco tempo a pessoa está nascida de Deus, está convertida, daqui a pouco está batizada no Espírito Santo, daqui a pouco está sendo usada por Deus, está produzindo frutos, está fazendo um monte de coisa para glorificar a Deus. Por quê? Porque o coração. Então nós vamos fazer uma oração e a gente precisa entender dessa forma. O convite foi geral. Todo mundo fora da presença dele tem uma sede, que só ele pode, o Espírito Santo pode resolver. Tudo bem, mas a gente precisa aprender que não é automático. Entrei aqui, pisei os pés aqui, agora eu não creio mais nos ídolos, eu creio em Jesus como Senhor, e automaticamente agora o Espírito Santo vai fazer tudo. Não vai fazer tudo, não é automático. Tem que ter um coração que deseje, que queira, um coração aberto. Amém? Entenderam sim ou não? Então vamos buscar a presença de Deus. Fiquem de pé, por favor. Esqueça-se de tudo lá fora. Vamos falar com Deus. Vamos buscar a sua face, a sua presença, por favor. Espírito Santo, meu guia,
meu guia. Assopra em meu ser, sopra em meu ser a vida. Tu és a essência de Deus, e luz para os caminhos meus, e luz para os caminhos meus. Espírito Santo, Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, que traduz esta melodia, o fôlego santo, o fôlego santo, que cura e liberta, de Deus, vento consolador, fôlego santo, o fôlego santo, que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Ó meu Deus e meu Senhor, é certo que nenhum de nós, ser humano algum, merece, é digno de ter a tua presença, ou mereça a tua presença. Mas por causa do Senhor Jesus, que morreu por nós, que pagou na cruz o preço pelos nossos pecados, nós podemos ter dentro de nós essa vida prometida. Qualquer um que passa a crer em ti, como diz a Escritura, e abre o coração, tem a promessa de que o Espírito Santo vai gerar dentro deles vida, que será como um rio que vai jorrar para a vida eterna. Foi isso que o Senhor prometeu. Ah, Senhor, nós te glorificamos, porque de uma vida espiritualmente falando seca, sedenta, podemos ter dentro de nós vida e poder, como se um rio que vai fluindo e que até abençoa aqueles que chegam até nós. Senhor, em nome de Jesus, orienta o teu povo, ilumina o teu povo, Senhor, para que o teu povo compreenda tudo o que ouvimos, porque enquanto vidas vão se tornando cheias da tua presença, e de dentro delas o Espírito Santo vai fazendo jorrar vida e poder, como se fosse um rio que não seca. Existem outras que, mesmo ouvindo a respeito do teu nome, continuam secas, vazias, sem ter nascido, sem ter recebido vida espiritual.
porque o coração tem sido frio, o espírito tem sede, mas o coração é frio, o coração não crê, como diz a Escritura. Oh meu Deus, escute a nossa oração, fale com Deus, rasgue o seu coração. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, pronto para vir ao encontro daqueles que com sede, com desejo, desejam de buscá-lo. Venha, meu Deus, venha e envolva aqueles que te buscam agora. Venha, Espírito Santo, envolva aqueles que te adoram, estão orando, estão buscando a tua face, estão buscando a tua presença, estão te adorando, estão mostrando que de fato desejam que de dentro deles venha fluir rios de água viva. Ó Senhor, nós te glorificamos, tu és a nossa fonte de vida. Sim, outrora andávamos sedentos e secos, o nosso espírito vivia seco, sedento por falta da tua presença. Hoje nós temos o privilégio de ter fluindo de dentro de nós esta vida e este poder que o Espírito Santo produz dentro de nós, produz dentro daqueles que creem em ti, como diz a Escritura. Ó, glorificado seja o nosso Deus, engrandecido seja Jesus, que disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ó, engrandecido seja o teu nome, que nos prometeu dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glorificado seja o Espírito Santo, que tem o poder para fazer fluir de dentro de nós vida espiritual, poder espiritual. Ah, Senhor, nós te adoramos. Venha ao encontro daqueles que te adoram agora, te glorificam de todo o coração, buscam a tua face, querem o teu Espírito, querem a tua presença, querem receber vida espiritual. Sim, adore-o de todo o coração e expresse para Ele o seu louvor, a sua adoração e o seu desejo em receber a sua presença, a sua força, a sua graça, o seu poder. Sim, Senhor, erguemos as nossas mãos para glorificá-lo, adorá-lo. Tu és a fonte de vida. Sim, Espírito Santo, venha sobre aqueles que te adoram, sobre aqueles que te buscam, e faça cumprir, Senhor Jesus, a sua promessa. Tu disseste: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ó, engrandecido seja o teu nome, adore-o de todo o coração. E você que tem o batismo no Espírito Santo, adore em outras línguas, para que haja edificação espiritual. Sim, nós te glorificamos, nós te engrandecemos. Venha, Jesus, e batiza com o teu Espírito aqueles que creem, Senhor, aqueles que nasceram do teu Espírito e que estão aqui desejosos, Senhor, em se tornar testemunha verdadeira do Senhor. Espírito Santo, venha sobre aqueles que ainda não nasceram de novo, mas que se arrependeram profundamente e que creem em ti de fato, de verdade. Venha sobre eles e gera neles
uma nova natureza, que tem a semente divina. Venha e renova o teu povo, e renova, Senhor, a tua igreja, e conceda-lhes graça e vida, e venha tornar possível, Senhor, que se cumpra a tua palavra mais uma vez. Do seu interior fluirão rios de água viva. Ó Espírito Santo, vem sobre aqueles que te adoram, sobre aqueles que te amam. Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, que traduz esta melodia. Levante as mãos, o fôlego santo, que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Fôlego santo, que cura e liberta, de Deus, vento consolador. O fôlego santo, o fôlego santo, que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Aleluia, nós te adoramos. O fôlego santo, adorado seja o nosso Deus. Receba a presença de Deus, receba a vida através do Espírito Santo. O fôlego santo, fôlego santo, que cura, liberta, Deus, de Deus, vento consolador. Ó, nós te adoramos, meu Deus. Fôlego santo, que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Agradeça a Ele e receba a presença de Deus, que produz vida em nós, que nos traz uma segurança, que nos traz a garantia de que não estamos sozinhos, de que não seremos desamparados, abandonados, porque o Espírito Santo, como Jesus disse, estaria conosco todos os dias. Ó, engrandecido seja o teu nome. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a expressão do nosso ser. Venha, Espírito Santo, produza vida dentro daqueles que o buscam. Torna, Espírito Santo, possível que esta vida venha jorrar como está prometido. Nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos. Só a tua presença tem o poder para saciar a sede do nosso espírito. Ó, nós te glorificamos, nós te exaltamos e pedimos: abençoe aqueles que se entregam a Ti, aqueles que se lançam diante de Ti, aqueles que mostram que dentro de si há uma sede pela Tua presença, há uma sede em Te buscar, há uma sede em fazer a Tua vontade. Que a Tua presença os abençoe,
nós te pedimos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, o fôlego santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador, fôlego santo, o fôlego santo que cura e liberta, que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus, graças a Deus, amém? Graças